E aí, galera, vamos lá, temporada 2026 do canal, né? Vamos começar agora vídeos aí das mais diversas áreas aí que nós vamos estudar ao longo do ano de 2026. A gente começa hoje dando continuidade na nossa série de C++, o C++. Vamos pro vídeo 3 aí, né? Hoje a gente vai estudar o objeto CIN, cara, muito importante para capturar informações do teclado, né? Então a gente vai ver tudo nessa aula de hoje aí e como sempre, os conteúdos vindo uma vez por semana ao longo do ano de 2026. Antes da gente começar, eu não posso esquecer, cara. Deixa um like aí no vídeo. Se não for inscrito no canal, se inscreve aí, deixa um comentário, deixa sugestões para que a gente possa trazer cada vez conteúdos melhores, beleza? Vamos lá, cara. Vamos estudar C++. Vamos lá, galera, vamos para a nossa aula 3 do nosso curso de introdução à linguagem C++, né? Então hoje a gente vai falar do CIN, né? Na aula passada a gente nem precisou criar uma aula específica do Cout, né? Mas porque o Cout ele é como se fosse o printf do C, né? Você imprime coisas em tela. A gente vai usar de novo ele também aqui, nós vamos falar de ambos aqui, mas hoje especificamente do objeto pré-definido CIN, da linguagem C++, tá? Então o que a gente tem aqui? A gente tem que o objeto CIN é utilizado em C++ para realizar entrada de dados pelo teclado. Então, para quem programa no C tradicional, né, aqui ó, entrada de dados pelo teclado, ele é o equivalente ao scanf de lá, né? Então lá a gente tem o scanf, aqui a gente tem o objeto pré-definido CIN, tá? Que C é de caractere, né? Caractere input, né? Então CIN vem daí, tá? Então, ele vem caractere input e ele faz parte da biblioteca padrão que a gente utiliza em todos os programas em C++, que é a IOStream, mais especificamente dentro de std, né? A gente vai falar um pouco mais à frente disso aí também, né? Então, sem o IOStream, sem CIN e sem Cout. São os manipuladores da entrada padrão, né? Então, o objeto CIN, né, como a gente chama aqui, é um objeto pré-definido da classe iStream e está localizado dentro do namespace std. Então, para a gente não ter que escrever aquele std, CIN, né, a gente coloca um namespace, né, no código, facilitando assim a escrita, né, de quando eu preciso invocar esse objeto pré-definido, né? Ele serve para entrada de dados, né? Então eu preciso ter mecanismos para capturar os dados que o usuário digita pelo teclado. O mecanismo padrão é o objeto CIN. Scanf no C++ para quem conseguir associar. Então, para utilizar, é necessário incluir a biblioteca. Então você vai precisar da IOStream, né? Eu diria que a IOStream vai estar presente em todos os nossos códigos C++, tá? E, obviamente, utilizar o namespace std para que eu consiga fazer uso desse objeto pré-definido sem ter que colocar aquela std dois pontos na frente. Isso aqui é opcional, tá, gente? Essa linha aqui, né? Essa daqui é obrigatória. Sem ela não tem CIN. Essa de baixo, ela é opcional, mas facilita a escrita. Senão, toda vez que eu for invocar o objeto CIN, eu vou ter que colocar std, já que a gente falou que ele está presente dentro do namespace std aqui, ó, como vocês podem ver. Eu teria que colocar std, dois pontos, CIN, para poder utilizá-lo. Quando eu coloco esse using namespace std, o C++ coloca automaticamente esse std dois pontos na frente do CIN, facilitando a escrita, tá? Então aconselho fortemente, apesar de ser opcional, que você use esse namespace, tá? Vamos lá. A sintaxe básica do comando é a seguinte, a gente já vem aqui a utilização do CIN e a gente tem o operador de extração, esse cara aqui, né? O operador de extração é esse aqui. Então, quando eu coloco CIN, operador de extração, variável, eu estou dizendo para o C++ o seguinte: C++, capture o que for digitado pelo teclado através do objeto CIN e através do operador de extração atribua isso à variável, tá? Entenda dessa forma aqui que é mais fácil de captura, de entender as coisas. Mais à frente a gente vai ver que funciona basicamente o contrário, mas é isso. O CIN captura e através do operador de extração, que são esses dois sinais de maior, ele atribui a variável, né? Então, ó, o operador dois sinais de maior é chamado operador de extração, pois extrai os dados digitados pelo usuário e os armazena na variável especificada, assim como eu acabei de falar. Então, toda vez que você invocar CIN no C++, é captura de dados pelo teclado. Então, CIN capture os dados do teclado
e através do operador de extração você atribui isso a uma variável. Essa é a sintaxe básica do CIN. Tá? A gente tem um exemplo aqui que eu vou chamar de exemplo A, que é o seguinte, olha só, vamos linha a linha aqui, ó, incluindo a biblioteca IOStream, usando o namespace, né, using namespace std, depois declaração da função do bloco principal main como inteira, né, para poder ter um return 0 lá no final, quando terminado com sucesso. Aí a gente tem a declaração de uma variável inteira chamada idade, certo? E cout, né, que é o contraponto do CIN, que imprime em tela, né? O CIN captura do teclado, o cout imprime em tela. Então, quando eu escrevo aqui, ó, cout, digite sua idade, o que acontece na prática? Essa imagem preta aqui do lado é a execução no ambiente de comando Linux, né? Então, aqui eu executei o programa, né? Nessa linha anterior aqui eu compilei com G++, né? Assistam a primeira aula aí. Compilei. Aí o que ele fala aqui, ó? Digite sua idade, tá vendo? Isso aqui é esse cout, certo? Aí logo em seguida eu tenho um CIN, ou seja, capture o que o usuário digitar e salve na variável idade. Então aqui, ó, esse 47 aqui é o que o usuário digitou, que nesse caso sou eu, é a minha idade de fato, né? Então quando eu digitei 47 e dei Enter, esse 47 aqui foi parar na memória do computador, onde está reservado para a variável idade. Então lá ficou salvo, né, o valor 47, certo? Logo em seguida eu tenho um outro objeto cout, ó, para imprimir em tela de novo. Então eu imprimo em tela sua idade é, que é o que eu estou vendo aqui, ó, sua idade é, e sinal de 2 pontos. Logo em seguida eu tenho o outro operador do cout aqui, é como se eu tivesse 2 couts, falei na última aula também. Só que aqui eu tenho para imprimir idade. Como esse idade não se trata de uma informação que é uma cadeia de caracteres, ou seja, não está entre aspas dupla, isso é uma variável, e essa variável de fato existe. Então ele não vai imprimir a palavra idade, ele vai imprimir o que tem na memória no lugar da variável idade. E como anteriormente a gente viu que foi digitado 47 aqui, ó, o que ele vai imprimir? 47. Depois quebra uma linha, né, com o endl, isso aqui é equivalente ao /n, e o programa se encerra com return 0, né, que é compatível com o int do main, e acaba a execução desse programa, certo? Aqui como é que o CIN funciona? Então, quando o usuário digita um valor e pressiona Enter, o sistema envia os dados para um buffer de entrada, né, para poder fazer a transformação dos dados compatível com o tipo da variável, né? Então, o CIN, então, lê essas informações e as converte para o tipo de variável equivalente. Então, quando você digita 50 ou 47, como eu digitei no exemplo anterior, na prática aquilo é um texto, né? Então, o CIN, ele pega aquilo, verifica se aquilo é compatível com o tipo inteiro e salva na variável, né? Então, por exemplo, quando eu declaro uma variável inteira chamada x, olha só, declaro uma variável inteira chamada x, logo em seguida dou entrada, né, nessa variável x, ou seja, capture o que o cara digitar e salve dentro da variável x. O que ele digitar aí, né, vamos dar um exemplo de execução. Digamos que o cara digitou 50, né? O que ele vai fazer? Ele vai pegar o texto 50, ele não entende 50 como número originalmente, e ele converte para o valor inteiro, que é o tipo compatível com essa variável, né? Agora, se o cara digitar uma palavra ali, vai dar erro, porque não vai ter como converter, por exemplo, André num valor inteiro, né? E armazena no lugar da variável x, beleza? Então, o CIN, obviamente, comporta os diversos tipos de dados do C, né? Não tem nada de complicado nisso aí, basta declarar a variável e fazer CIN. Olha só. Então, para inteiros a gente acabou de ver, declaro uma variável inteira chamada número, né? Logo em seguida, dou entrada nela, ó, CIN número, beleza? Depois, números reais é igual, basta que eu declare ele como float ou como double, né, como a gente viu na última aula de variáveis aí, e capture o que o cara digitar e salve na variável salário. Ou se a variável for double, do mesmo jeito, basta declarar como double e CIN na variável, ou seja, o CIN ele já automaticamente reconhece o tipo de dado compatível com a variável, né? O CIN pode receber diversos tipos de dados. Continuando, né? Caractere, né? Então a gente tem o tipo caractere, que é o tipo char. Então declarei uma variável chamada letra, do tipo char. Logo em seguida, invoquei o objeto CIN para salvar o que o cara digitar dentro da variável letra, né? Palavras, né? Com string. Então declarei uma variável tipo string, chamada nome, né? E com o CIN salvei dentro do conteúdo na memória reservado para essa variável nome, tá? A variável string tem algumas complicações, mas nós vamos abordar ainda nessa aula aqui, tá? Vamos lá. Ah, repetiu o slide aqui, hein, cara?
Vamos lá. Leitura de múltiplas variáveis. Eu posso ainda ler várias variáveis, né, numa mesma linha do CIN, na mesma instrução do C++. Vamos ver um exemplo aqui. Ó. É possível ler várias informações em uma única instrução, ou seja, várias variáveis, né, múltiplas. Então, por exemplo, aqui eu declarei 3 variáveis inteiras, chamada dia, mês e ano. Né? Então, inteiro, dia, mês e ano. São 3 variáveis que estão criadas na memória do computador. O que eu fiz aqui? Olha como é simples, né? Através do objeto CIN e do operador de extração, eu primeiro pego o que o cara digitou e salvo como dia, depois pego o que o cara digitou e salvo como mês, depois pego o que o cara digitou e salvo como ano, certo? Separados por espaço, tá? Você dá um espaço. Então teria que colocar, tipo, hoje são dia 30, né? 30 ou 31, não sei. 30/5/2026, né? Ele salvaria desse jeito, sem dar Enter, tá? Então, se o usuário digital, olha, observem, ó, tá vendo? Ó? Então, 10, espaço, aí ele já reconhece que acabou uma variável. 0,5, espaço, reconhece que acabou outra, 2025, e daí Enter, ele vai salvar respectivamente 10 no dia, 5 no mês e 2025 no ano, tá? Os valores serão armazenados nas respectivas variáveis de acordo com essa linha de instrução de múltiplas variáveis nessa ordem, dia, mês e ano, certo? Aqui eu tenho mais um exemplo B, para a gente poder ver como é que isso funciona, né? Então eu tenho a biblioteca IOStream, sempre o namespace, a função do bloco principal, né? O bem, sempre desse jeito, sempre essas 3 linhas iniciando. Aí o que eu tenho aqui? Eu tenho a declaração de 2 variáveis aqui inteiras, chamadas A e B, são 2 variáveis inteiras. Em seguida, eu tenho um cout para exibir em tela uma mensagem. Essa é a mensagem, digite 2 números. Tá aqui eu já editei, compilei, né? Então isso que eu estou vendo aqui é essa linha aqui, ó, digite 2 números, tá? Até aqui. Depois eu tenho o objeto CIN aqui, ó, CIN, dando entrada nas 2 variáveis, ó, A e B. Então, se eu colocar 10 espaço 20, o 10 vai ser o A e o 20 vai ser o B, certo? Então, o que eu fiz logo em seguida? Peguei o objeto cout, mandei imprimir a sequência de caracteres soma igual, tá aqui, ó, soma igual. Depois eu mandei exibir a soma de A com B, né? Se eu digitei 10 e 20, a soma de A com B aqui vai aparecer 30. Então, termina essa linha, né, quebrando ela com endl, depois termina o programa com return 0 e encerra com fechamento de chaves aí a função do bloco principal, certo? Vamos lá. Tem, como eu falei agora há pouco, a gente tem algumas limitações do uso de string com o C++, tá? Então a gente tem aqui, ó, que o CIN, ele lê até encontrar um espaço em branco, né? Acabamos de ver que em múltiplas variáveis é como ele identifica que termina uma e começa a outra, né? Então se você colocar uma palavra, declarar uma variável do tipo string, chamada nome, e for dar entrada nela com CIN e o cara colocar José Maria, né? Luiz André, esse tipo de coisa, ele só vai pegar o primeiro nome, porque ele vai pensar que o espaço ali termina o conteúdo que você quer colocar numa variável, tá? Mas tem como resolver isso aí. Então, olha só, se eu declarar uma variável string, chamada nome, e der entrada nessa variável através do objeto CIN, se o cara digitar um nome múltiplo, por exemplo aqui, ó, Maria Silva, né, como tem um exemplo aqui do material, Maria Silva, na memória vai ficar armazenado apenas Maria, né, já que o CIN entende o espaço como terminador de um conteúdo, certo? Não vai pegar, vai ignorar o Silva, vai salvar só Maria. Mas e aí, professor, como é que resolve essa parada? Tem o getLine para a gente poder resolver isso aí, e a gente tem aqui um exemplo C, para a gente poder ver isso aí. Para ler uma linha inteira e salvar esse conteúdo dentro de uma variável, incluindo os espaços, a gente utiliza um comando. Esse comando é o comando getLine, esse que está presente dentro de outra biblioteca que não é a IOStream. Ele está presente dentro da string.h, né? E a gente vai falar dessa biblioteca em aulas posteriores também. Mas nesse momento é bom saber dessa limitação e ver como é que resolve, né? A sintaxe dele é a seguinte: então você dá getLine, através do CIN, salve a variável nome. Simples desse jeito, tá? A estrutura do getLine é desse jeito, bem simplesinha. Então, por exemplo, vamos ver o exemplo C aqui. O que eu tenho? Vamos lá, sempre, ó, iostream.h, né? A biblioteca string, né, que eu falei, ó. Então o getLine precisa dessa biblioteca, a iostream sempre, string por conta do comando getLine, o namespace, std, a função do bloco principal main. Aí o que eu tenho aqui? Tenho uma declaração de uma variável do tipo string chamada nome.
certo? Então, o que eu fiz? Ó? Cout para imprimir em tela, digite seu nome completo. Olha só, se você observar aqui, ó, digite seu nome completo. Então, essa cout aqui é o referente a essa execução aqui que você está vendo aqui na imagem ao lado. Então, o getLine é muito simples, gente. Olha só, depois disso, ao invés de eu dar um CIN, eu dou um getLine, que invoca o CIN. Ainda é o CIN através do comando ou função getLine, né? O que ele faz? Agora, ele não vai entender o terminador de espaço em branco como sendo o fim de um conteúdo de uma variável e vai poder salvar o resto. Então, getLine, CIN, nome, né? Que é a variável que a gente criou aqui em cima, ó, nome, certo? Então, o que o cara digitar, com espaços ou não, ele vai salvar na variável branco e o terminador nesse momento vai ser um enter. O cara pode escrever, quando ele der enter, acaba, certo? Aí o que eu fiz aqui logo em seguida? Eu dei nome, né, que é essa linha aqui, ó, nome, né, o cara digitou André Nascerala, que é meu nome, o cara foi eu mesmo, né, digitei, então ele conseguiu imprimir André Nascerala. Se eu tivesse utilizado o CIN simples, ele ia imprimir só André, porque esse espaço aqui, ó, esse espaço aqui, ele ia entender como terminação. Então, sempre que for utilizar a captura de nomes de pessoas, coisas que precisam de nomes múltiplos, né? Então, você precisa utilizar o getLine ao invés do CIN sozinho, tá? Aí o return 0 para terminar o programa e fecha chaves para acabar com tudo. O CIN também pode ser utilizado para verificar erros de entrada, né? Então, a gente tem aqui uma possibilidade de verificar se o tipo é compatível com aquilo que você digitou. Isso é bem legal, tá? Então, eu tenho um exemplo aqui, ó, que não tem nome porque ele não está completo, né? Mas onde eu declarei aqui uma variável inteira chamada idade, certo? Logo em seguida, eu tenho uma estrutura de decisão, tema da nossa próxima aula, viu, gente? Estrutura de decisão, que é o if, verificando, né, se a entrada de CIN é compatível com a variável idade, né? Se isso for compatível, ele vai imprimir aqui, ó, em tela, idade informada é tal, né? Ou seja, ele está verificando se o tipo é compatível. Logo em seguida, se não, ele vai verificar se isso aí está certo ou errado. Se estiver errado, ele vai cair no sinão e vai vai escrever entrada inválida e vai terminar, certo? Olha só, ele escreve idade informada, se for compatível, se tiver tudo certo, e exibe a idade, quebra uma linha. Né? Como no C, e eu quero falar um pouco mais do C, por isso que eu estou sendo breve aqui na próxima aula, ele faz uma coisa ou outra, né? Ou ele faz o que está nessa linha aqui, ou ele faz o que está nessa. Ele nunca faz as duas. Ele vai fazer nessa se tiver certo, se a verificação for correta. Se a verificação estiver errada, ele vai entrar aqui e vai imprimir a entrada inválida. Legal, né? Vamos lá. Então, captura a idade. Se o cara digitar certo, ele imprime aqui a idade e tal. Se não, ele vai imprimir a entrada inválida, né? Se o usuário digitar um texto, digitar onde, né? Só que você entende. Aqui nessa linha aqui, ó. Se o cara digitar uma coisa incompatível aqui, ele vai para o se não. Se o cara digitar uma coisa certa, ele vai imprimir cout e idade informada de maneira correta, tá? Veremos isso melhor ainda no estudo da estrutura de decisão se, tá? Mais uma vez, acabei repetindo aqui o slide de novo. Deixa eu tirar aqui. Então, aqui eu tenho dois exemplos para finalizar. Eu vou já passar lá para a linha de comando para a gente testar eles todos juntos, né? Então, a gente pode ver aqui a inclusão. Esse exemplo aqui calcula a média, né? Então, eu tenho a inclusão do IOStream, o namespace, o início da função do bloco principal. Declaração de três variáveis reais, né? Do tipo float, variável nota 1, variável nota 2 e variável média. E imprimo em tela a mensagem digite a primeira nota, certo? Então tá aqui, ó, digite a primeira nota, certo? Depois eu tenho CIN nota 1, que é aqui, ó, onde foi digitado 8.5, né? Então ali ele espera o usuário digitar a informação e salva dentro da variável nota 1, através do operador de extração e do CIN, certo? Depois, digite a segunda nota, como vocês podem ver aqui, ó, cadê o meu coisa aqui? Como vocês podem ver aqui, digite a segunda nota, né? E logo em seguida, CIN nota 2, que foi digitado 7.5. Em seguida, a variável média, né, que é essa variável que a gente criou aqui em cima, ela vai receber o que? A soma das duas notas dividido por 2, certo? Em tela não acontece nada, só aparece informação em tela com cout, tá? Aí depois, eu tenho aqui cout, imprime em tela, média igual, tá aqui, ó, média igual, e imprimo o conteúdo da variável média, né? Imprimo o conteúdo dela aqui, quebro uma linha, termino o programa, né? Tá faltando até fechar a aspa aqui, faltou fechar aqui, mas é isso aí.
tá? Ah, não, fecha ali embaixo, faltou um espaço. Tá tudo certo. Vamos lá, o exemplo 2. Nome e idade. Vamos já testar isso aqui na linha de comando. A gente tem aqui a inclusão do IOStream também, using namespace std, aí o início da função do bloco principal, declaração de uma variável string chamada nome, certo? Depois, declaração de uma variável inteira chamada idade. Nós estamos aqui. Depois, cout nome, imprime em tela esse bloco de caracteres aqui. Então, em algum lugar aqui, ó, vai aparecer nome, tá aqui, ó, nome, certo? Depois, captura o nome. Eu digitei André, certo? Depois, imprime em tela idade, tá aqui, ó, idade. Depois, captura o que o cara digitar e salva na variável idade. Eu digitei 47. Logo em seguida, cout, olá, né? Tá aqui, ó, olá. Depois aparece o nome do cara, que como foi digitado André, vai aparecer André, né? Foi digitado André. Depois vai aparecer uma vírgula, você tem, tá aqui, ó, vírgula, você tem, certo? Depois vai aparecer a idade, que é no caso eu digitei 47, vai aparecer 47. Logo em seguida vai aparecer anos ponto, vai quebrar uma linha e terminar o programa com return 0 e fecha aspas, certo? Então a gente tem aqui um resumo do que foi visto. A gente falou hoje do objeto CIN. Ele é utilizado para a entrada de dados pelo teclado, capturar o que o usuário digitar, faz parte da biblioteca IOStream, pertence ao namespace std, como a gente viu, utiliza o operador de extração para armazenar dados em variáveis, pode ler números, caracteres e string, né? Interrompe a leitura de strings ao encontrar um espaço. Para resolver esse problema, a gente combina ele com o getLine, para ser combinado com o getLine para ler linhas completas. Possui mecanismos de verificação de erro de entrada utilizando estrutura de decisão como o se. Próxima aula é se, viu? Vamos lá. Nós estamos aqui, a gente pode ver todos os exemplos que a gente viu agora no material. Exemplo A, B e C, né? Vamos dar uma olhada neles aqui, né? Vamos olhar primeiro o exemplo A. Exemplo A. Tá aí, é aquele da idade, informe sua idade. Vamos compilar o cara. Então, G++, exemplo a partir do fonte, exemplo a CPP. Ah, faltou menos O, né? Gere menos O, tá aí. Compile, né? Compile, gerando o executável exemplo a partir do fonte, exemplo a CPP. Agora vai dar certo. Olha aí. Né? Deu certo. Linux é um sistema calado, aí ponto barra, exemplo A, digite sua idade 47, você tem 47 anos, tá? Vamos lá, vamos para o exemplo B.cpp. Tá aí, namespace, intmain, né? Lê dois números, né? Com espaço, né? Já que estão lendo múltiplos numa mesma linha, depois mostra a soma, né? Vamos lá, vamos sair salvando. Vou dar um clear aqui, porque a tela ficou meio poluída. Vou dar um G++ menos O, exemplo B, a partir do fonte, exemplo B.cpp. Compilou, ponto barra, exemplo B. E eu tenho aqui, digite dois números, vou colocar 2, espaço, 3 e dá Enter, é assim que ele entende. Então, a soma é 5, né? Também tem um exemplo C, exemplo C.cpp. Tenho aqui a IOStream, a biblioteca string, né? Porque a gente vai, nesse exemplo, ver como é que faz para ler nomes compostos, né? Tinha André Luiz, eu vou botar o meu, inclusive. Então, eu tenho aqui using namespace std, a função do bloco principal main, declaração de uma variável string chamada nome, e mandei digitar o nome completo. Mas não li só com CIN, li com getLine, né? Então, CIN, né? Com getLine através do CIN, salve na variável nome. Depois imprimi em tela nome, o nome quebrei uma linha, né? Esse NDL aqui, gente, para quem sabe, podia ser substituído por isso aqui também, ó, /n, dá no mesmo, tá? O NDL e isso aqui são a mesma coisa. Vou sair salvando, vou compilar, né? G++ menos O, exemplo C, a partir do fonte, exemplo C.cpp. Compilou, ponto barra, exemplo C, e digite seu nome, vou colocar aqui André Luiz, e ele vai dizer que o meu nome é André Luiz, porque ele capturou com getLine ao invés do CIN sozinho, né? Então, só para ficar mais clara essa história aí, ó, se eu tivesse colocado aqui, eu vou colocar aqui um comentário nessa linha, vou colocar um comentário nessa linha, e vou fazer aqui, ó, CIN
nome. Certo? Essa linha aqui vai ser ignorada, tá? Com esse comentário, para quem não sabe. Então aí seria o jeito tradicional, né? Dando entrada na variável diretamente com o CIN. Vou compilar novamente, tá aí, ó. Compilei novamente, vou executar mais uma vez, ó. Agora eu vou colocar, ó, André, Luiz. Observem que ele vai ignorar o Luiz, ó. Vai colocar só André, né? Por isso que tem que usar o getLine, tá? E esses são os 3 exemplos. Aí tem o exemplo 01, né? Que é completo. A gente tem aqui o cálculo da média, né? Aí o stream, namespace, função do bloco principal, declaração de 3 variáveis reais, nota 1, nota 2 e média. Né? Informa a mensagem, digite a primeira nota, captura a nota 1, né? Depois informa a segunda nota, captura a nota 2, salvando nas variáveis nota 1 e nota 2 respectivamente. A variável média é atribuída à soma dessas notas dividido por 2, e através do objeto cout eu coloco média, imprimo em tela essa mensagem e imprimo o conteúdo da variável média, né? Funciona aqui também, nem precisaria, mas eu vou quebrar a linha para ficar bonitinho aqui, o return na outra linha, né? A gente sabe que C++, uma linha de fato termina com ponto e vírgula. Então eu poderia escrever o programa todo numa linha só, se eu quisesse, né? Com ponto e vírgula, mas eu acho feio, né? Eu prefiro identadinho assim. Vou sair salvando, né? E vamos compilar esse cara aí, o exemplo 01. Então, G++, menos O, exemplo 01, através do fonte exemplo 01.cpp. Ponto, compilou, ponto barra exemplo 01. Digite a primeira nota, vou colocar 6.5. 6.6 botei, né? Vou botar agora 7.4. Então, sua média é 7. Perfeito, tá? O último código de hoje, né? Vamos ver aqui o exemplo 02 CPP, que é o lá do nome e idade, né? Então você tem aqui o namespace, main, declarei uma variável string chamada nome, declarei uma variável inteira chamada idade, escrevi nome em tela, capturei a variável nome com o objeto CIN sem o getLine, né? Então a gente capturou sem o getLine direto, a gente vai já testar aqui. Depois o que é que eu fiz? Imprimi em tela a mensagem idade, capturei a idade, depois imprimi. Olá, aí aparece o nome do cara, você tem, aparece a idade do cara, anos, termina a linha, termina o programa, né? Vamos compilar aqui, vamos compilar, deixa eu limpar. Aqui, vou só mudar os nomes aqui, que é o exemplo 2, né? Exemplo 2. Tá aí, compilou, né? Ponto barra exemplo 02. E aí, vou colocar aqui, ó, André Nasserala, né? Vai capturar só André. E já deu, inclusive, erro, né? Porque não aceitaria o espaço, né? Tá vendo como, se você for usar espaço com CIN dá problema? Como é que eu resolveria isso aqui? Vamos resolver esse negócio. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa linha aqui, onde tem o CIN do nome, e vou colocar aqui um getLine, né? Vou colocar um getLine, CIN, nome. Só que aqui eu preciso de uma biblioteca adicional, né? Tenho que colocar aqui a biblioteca include, beleza, string, né? Biblioteca string.h. Acho que tá ok, vamos lá. Agora vamos recompilar o programa. Show, né? E agora vamos rodar de novo. Agora eu vou colocar, ó, André Nasserala, idade 47. E agora, olá André Nasserala, você tem 47 anos, tá? Então aí, a gente viu aí pelo menos o básico do objeto CIN, beleza? Então, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje, né? Conhecemos aí o objeto pré-definido da linguagem C++, CIN, né? Vimos aplicações, vimos exemplos aí, como é que dá para usar ele de maneira eficiente dentro de um código de programação orientada a objeto, como é o caso do C++, tá? Então, essa série vai continuar, a gente vai ter outros vídeos aí. Nos próximos vídeos a gente vai estar estudando estruturas de decisão, a gente vai estar falando do C nas próximas aulas. E o vídeo termina por aqui, mas peço mais uma vez aqui que se você não deu like lá no início, dá o like agora aí, ó. Deixa um comentário aí, deixa um like, se inscreve, ajuda a gente a crescer aqui no YouTube, certo? A gente se vê certamente no próximo vídeo. Um abraço, até a próxima!